Olá. Bem, hoje nós vamos abordar as dúvidas mais frequentes que nós recebemos no nosso blog a respeito do banco de horas. Obviamente que nós não vamos tratar aqui de casos específicos, vamos falar de temas. Então a primeira pergunta mais comum é: o que é o banco de horas? O banco de horas nada mais é do que um termo assinado entre o empregador da empresa e o sindicato dos seus empregados, ou esse termo é assinado entre sindicato patronal e sindicato dos empregados, que prevê uma forma de pagamento de horas extras através de folgas. O empregado pode trabalhar até 2 horas extras por dia. Essas horas são computadas numa conta corrente, vamos dizer assim, de horas. E esse acordo que é firmado entre a empresa e sindicato de classe, ele prevê um prazo para que se conceda o empregador folgas aos seus empregados, a esse empregado que trabalhou hora extra, e haja uma compensação de hora trabalhada extra por hora de folga. Muitos empregados perguntam: qual é a proporção dessa compensação? Porque se eu trabalhar a hora extra e for receber em valor, em dinheiro, eu recebo com adicional de 50%. E no caso da compensação, para cada 1 hora extra trabalhada, eu tenho 1 hora e meia de folga por causa desse 50%? A resposta é não. Normalmente, nos bancos de hora, é firmada a compensação de 1 para 1. Isso pode, é outra pergunta que surge, pode porque o legislador trabalhista, as normas de segurança e medicina do trabalho, privilegiam que a compensação seja dada com folga, para evitar fadiga, que o trabalhador adoeça e toda essa questão de saúde. Então, a compensação de 1 hora por 1 hora de folga, ela é legal. Outra dúvida que também é muito comum: qual o prazo para que essa compensação ocorra? Tem que ser dentro do mesmo mês? Pode ser no mês seguinte? Qual é o prazo limite? De novo, eu recomendo a leitura desse acordo coletivo do banco de horas. Lá vai estar previsto. Por lei, essa compensação pode ser até 1 ano posterior à data da realização da hora extra. Por quê? Porque existem várias atividades que, no ramo empresarial, que elas são sazonais. Tem atividades que no verão ela é bastante exigida, o trabalhador empregado faz horas extras. Quando chega no inverno, a demanda cai e não há essa necessidade de hora extra. Então é a possibilidade de, nesse período, o empregador compensar. E vice-versa. Imagine uma estação de férias que só funciona na época mais fria, na época de inverno. Quando chega no verão, ninguém vai lá. Então, nesse período, é que seriam concedidas as folgas para compensar os excessos que foram trabalhados na época de inverno. Então, por isso que o legislador, quando fixou a possibilidade do banco de horas, ele previu 1 ano de compensação. Mas essa compensação pode ser de 6 meses, pode ser dentro de 3 meses, vai depender do acordo. Com relação à obrigatoriedade de fazer hora extra, também muita gente pergunta: eu sou obrigado a fazer hora extra? Normalmente sim. Por quê? Porque todo contrato de trabalho que se assina está previsto. Normalmente é aquele contrato de experiência, que o empregado terá que trabalhar 2 horas extras por dia, que é o limite legal, exceto nos contratos de tempo parcial, aqueles contratos de 25 horas semanais, mas isso é uma exceção. Mas normalmente vai trabalhar 2 horas por dia. E está também sendo aceito, no momento da assinatura do contrato pelo empregado, pelo trabalhador, a troca de turnos, trabalhar no turno da noite para o turno da manhã, a troca de localidade, enfim. Então, é importante que você, empregado, que esteja trabalhando, leia o contrato que você assinou, que normalmente você deve ter recebido uma cópia, ou quem está para se empregar, que fique atento a essas cláusulas contratuais, porque normalmente o empregador, ao contratar, quer que tenha essa possibilidade de, além das 44 horas semanais normais, possa o empregado fazer essas horas extras diárias de até 2 horas.
Outra pergunta, e se eu trabalhar mais de 2 horas extras diárias? O empregador infringiu a lei, não respeitou o limite das horas extras legais. O que fazer? Essas horas todas extras trabalhadas podem ser inseridas no banco de horas? Não. Normalmente, nesse acordo coletivo do banco de horas, só está previsto que faça parte do banco de horas as horas extras legais. O que ultrapassar, caberá ao empregador pagar em dinheiro. Outra dúvida, o que são horas de débito e horas de crédito? Ora, horas de crédito são as horas extras. É aquela hora que o empregado fica creditado, que ele trabalhou e não recebeu, e que o empregador poderá pagá-lo ou em dinheiro ou com folgas do banco de horas. Horas de débito são aquelas horas que o empregado fica devendo ao empregador. O empregador, ele acertou que o empregado vai trabalhar o mês todo e ele vai pagar o salário pelos 30 dias. Normalmente, aqueles 30 dias está contemplado 220 horas. São 44 horas semanais, vezes 5 semanas legais, 220. Se o empregado ele começa a pedir para sair antes do trabalho, ele pede uma dispensa porque está querendo fazer um tratamento médico de beleza, que não é uma coisa ligada ao trabalho, essas horas ele fica devedor dessas horas. Então, são horas de débito que podem ser abatidas do banco de horas e podem também serem ou descontadas do salário do empregado ou compensadas por horas extras futuramente. Outra dúvida também interessante é que o empregado às vezes diz, eu posso decidir por me ausentar do trabalho e abater minhas horas do banco de horas? Normalmente não. Apesar de existir lá um passivo do empregador, da empresa para com você, empregado, de horas extras a compensar, você, empregado, não tem o poder de decidir quando essas horas serão compensadas. Cabe ao empregador decidir, isso é o poder diretivo do empregador. Essa parte do contrato é comandada por ele. Ele, na condição de empregador, tem o poder de decidir qual é o dia que você vai faltar, que você vai folgar, para que essa compensação seja feita. Obviamente que esse dia, também voltando à questão do banco de horas, tem que ler o acordo lá, ele tem uma antecedência para que o empregado possa se programar e usufruir melhor a sua folga. Bem, então ficam aqui essas considerações, são comentários esparsos, mas voltados a responder às dúvidas mais comuns sobre esse tema tão complexo que é o banco de horas. Muito obrigado.